Eu estava procurando fofoca esses dias no Reddit e me deparei com esse texto. Se um personagem de livro é racista, sexista, homofóbico ou intolerante, não significa que o autor também seja. É verdade. Às vezes não. A questão é que existem autores como Stephen King, Gabriel Garcia Marques, Bukowski, que são caras que colocam muito das suas experiências pessoais nas suas obras. Mas a grande maioria dos autores criam personagens que refletem a diversidade da experiência humana. E fica tranquilo que eu não vou dar spoiler de nenhuma das obras mencionadas. Prometo. Esse é o canal da Livraria O Bento Levou. Eu sou quem? Sou o Bento. E hoje abandone as suas crenças, porque eu vou trazer protagonistas nojentos, fedidos, mas que vão salvar o seu dia. Eu tô lançando uma campanha Livros em Alta no YouTube. Aqueles vídeos que aparecem na aba em alta no YouTube só estão ali porque a comunidade clica, comenta e estoura a bolha. A literatura no Brasil anda com as pernas meio bamba, então a gente precisa se unir como comunidade e conquistar os meios populares de comunicação. Eu não tô aqui pedindo like e comentário só pra Bento Levou, mas em todos os canais sobre livro que você aprecia, ajude a aumentar a relevância. E se é a primeira vez que a gente se vê, se inscreve aqui que eu tenho várias listas de livros bizarros pra mostrar pra você. Antes da gente começar o vídeo, vamos fazer um jogo? Conta pra mim aqui nos comentários qual foi o personagem de livro que te tirou do sério. Aquele personagem que você tinha que fechar o livro, respirar fundo, porque ele tava te deixando maluco. Olha, eu vou tirar um livro da frente logo de cara, porque quem acompanha Bento Levou vai falar: não acredito que esse cara vai falar de 1984 de novo. 1984 é uma ficção distópica que se passa num futuro totalitário em que um partido comanda metade do mundo. O protagonista Winston trabalha no Ministério da Verdade, que é um órgão do governo que modifica documentos históricos para que o partido sempre tenha razão, mesmo que ele mude de opinião. Winston ele é um indivíduo atormentado que sonha por liberdade num país marcado pela vigilância constante. Sim, tem câmeras na casa de todas as pessoas para que o governo vigie tudo que elas fazem. Foi esse livro que me deu a ideia de fazer esse vídeo, porque o Sr. Winston é um dos personagens mais misóginos que eu já li na vida. Nossa, Bento, e o Gatsby? E o Rochester da Jane Eyre? A verdade, meus amigos, é que um governo totalitário produz os piores tipos de indivíduos na sociedade, e isso influencia muito na visão que o Winston tem sobre as mulheres. Como Durkheim dizia, o homem é produto do seu meio social. E o governo de 84 suprime a individualidade das pessoas para que elas se acostumem com normas rígidas e tenham dificuldades para se expressar até sexualmente. Algumas partes do livro deixam claro que o Winston pensa sobre mulheres, como nesse trecho. Ele não gostava da maioria das mulheres, especialmente as jovens e bonitas. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu achei que a sexualidade dele era tão reprimida que talvez ele gostasse de outra coisa. Mas o livro explica depois. Sempre foram as mulheres, e sobretudo as jovens, as adeptas mais fanáticas do partido, as que engoliam slogans, as espiãs amadoras e dedo duros. Esse é o argumento do Winston, mas não existe nenhuma evidência de que as mulheres eram as mais engajadas na manutenção desse sistema opressivo. Só que o Winston é misógino só até a página 2, porque quando ele conhece a Julia, eles entram num romance clandestino e acabam se juntando para enfrentar um sistema opressivo. E a conclusão é: vejam o que a falta de liberdade faz com um homem. Para não se machucar com a impossibilidade de amar uma mulher, ele preferiu acreditar que as odiava. Agora eu prometo que eu vou ficar um ano sem falar de 1984 nesse canal. Será? O primeiro livro da série Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido como Game of Thrones, é, na minha opinião, uma das melhores histórias sobre controvérsias da modernidade. É um mundo medieval repleto de intrigas políticas, guerras e rivalidades dinásticas. A história se passa nos 7 reinos de Westeros, onde diversas famílias nobres lutam para assentar no famoso Trono de Ferro. E aqui cabe um top 3 personagens mais controversos e podres desse livro. A rainha Cersei é uma manipuladora que está disposta a fazer qualquer coisa para proteger a sua família, qualquer coisa. Já o Jaime, o irmão da rainha, é um personagem que desafia as expectativas. Matou um rei que ele jurou proteger. Logo no começo do livro ele é pego no flagra, num incesto, e ele tenta matar a criança que testemunhou o ato. Mas para mim não existe personagem mais desgraçado que o Mindinho. Extremamente astuto e com ambição que ninguém consegue
consegue medir de cara. É o maior manipulador do livro, não se importa de cometer qualquer traição, é um dos melhores jogadores do jogo dos Sete Reinos, totalmente sem escrúpulos e, para piorar, tem um puteiro. Uma Mulher de Peter Esterhazy é um romance que conta as lembranças e reflexões de um narrador masculino anônimo, que conta suas experiências amorosas e sexuais com diversas mulheres ao longo da vida. O livro é estruturado em pequenos capítulos, cada um explorando e estruturando as relações, os desejos e as frustrações do protagonista. Vamos lá, o narrador ele tende a tratar todas as mulheres apenas como objeto de desejo, muitas das vezes reduzindo as mulheres a coisas superficiais, ignorando totalmente os sentimentos e as complexidades emocionais delas. É aquele tipo de cara que salta de um relacionamento para um outro sem se preocupar no estrago que deixa para trás. E o Maldito é um irônico, cínico, que muitas das vezes trata a situação de forma desdenhosa, distanciada. Não vou negar, parece muitos amigos que eu já tive na vida. Embora haja um pouco de honestidade na narrativa dele, porque ele se descreve de forma ampla, aberta, porém com uma camada enorme de vitimismo. Ele admite as suas falhas e defeitos, mas também não demonstra nenhum desejo real de mudança, o que passa a impressão de que ele se aceita como o canalha desgraçado que ele é. E o livro é ruim, Bento? É bom demais. Pra mim é uma visão crua da psique masculina. Não tô dizendo que a cabeça de todo homem funciona assim, mas é um livro que deveria ser dado de presente para aquele teu amigo, aquela tua amiga, para todas as pessoas entenderem como funciona o comportamento de um egoísta, a mente de um individualista. O protagonista desdenha de uma relação ganha-ganho. Ele só quer tirar das mulheres. Duna. Relaxa, eu vou medir muito bem as minhas palavras. Duna é um épico de ficção num futuro distante, onde a galáxia é comandada por diversas casas nobres que ficam disputando ali os planetas e os recursos. Tipo um Game of Thrones misturado com Star Wars. A história gira em torno do Paul Atreides. Ele e a sua família são enviados para governar um planeta desértico chamado Duna. Apesar de um local desértico, Duna é rico numa matéria-prima chamada especiaria, que é muito importante tanto para fazer viagens espaciais quanto para conceder habilidades psíquicas a quem as consome. As pessoas mais importantes de Duna, ao mesmo tempo, são as mais subestimadas, que é um povo chamado Fremen. E os Fremen, em sua grande maioria, acreditam numa profecia em que virá um líder messiânico que proporcionaria mudanças extraordinárias para Duna. Uma transformação tão fantástica no ecossistema do planeta que ele se tornaria de um deserto para um oásis verde. Quem é o canalha desse livro? As pessoas que inicialmente se aproveitam dessa profecia para controlar os Fremen, depois elas se tocam que, peraí, essa profecia parece ter cabimento. E aí aproveitam isso para controlar ainda mais o povo. Eu não vou falar quem são esses personagens, vão ficar anônimos igual o protagonista lá do livro do Peter, mas quem leu sabe de quem eu tô falando. Leiam Duna, é uma trama política, religiosa, ecológica única na literatura mundial. A Volta do Parafuso é uma obra-prima de terror psicológico que eu juro pra vocês, tenho muita dificuldade para acreditar que foi publicada em 1898. O visionário autor Henry James conta a história de uma jovem governanta que foi contratada para cuidar de duas crianças adoráveis numa mansão glamurosa. No entanto, a beleza da casa logo se torna um cenário inquietante quando a governanta começa a ver dois antigos funcionários vagando pela casa. Seriam eles espíritos? À medida que as aparições vão se intensificando, a governanta se vê numa luta desesperada para manter as duas crianças protegidas dessas aparições sobrenaturais. Ou será uma projeção da própria mente perturbada da governanta? Afinal, ela vai se tornar cada vez mais manipuladora conforme a história avança. O próprio estado psicológico dela começa a ficar muito deteriorado de acordo com a história vai avançando, e ela começa a projetar as próprias ansiedades e inseguranças dela nas crianças. Mas Bento, qualquer um ficaria doido numa situação dessa. Eu fico muito feliz de colocar todas essas dúvidas na sua cabeça. Agora, quando você for ler esse livro, você vai ter a carga emocional dobrada. Imagina, não precisa agradecer. Lembrando que o link para você adquirir A Volta do Parafuso e outras histórias que eu vou mencionar nesse vídeo tá aqui na descrição. Golem o Gênio é uma das histórias mais fascinantes que eu li em 2022, que combina elementos de mitologia judaica com mitologia árabe numa Nova
York do século XX. A narrativa começa quando um golem, uma criatura da mitologia judaica feita de barro para servir o seu mestre, desperta num navio a caminho dos Estados Unidos. Porém, o mestre dessa golem morre durante a viagem e aí ela desperta sozinha e precisa se adaptar entre os outros humanos, escondendo a sua verdadeira natureza. Ao mesmo tempo, um gênio chamado Ahmad é libertado por acidente de uma garrafa de cobre. Ele é uma criatura de fogo e liberdade, mas foi aprisionada nessa garrafa sem memórias de como isso realmente aconteceu. Excelente, né? Para quem quer conhecer mais do folclore do Oriente Médio, esse livro é um prato cheio. Apesar do gênio dessa história ser considerado um dos mocinhos, a gente sabe que historicamente gênios são considerados seres ambíguos, geralmente mau caráter. Eu adoro quando um gênio aparece em alguma história, porque você nunca sabe se ele tá a fim de te ajudar ou se ele tá ali a benefício próprio. E outra característica importante sobre os gênios é que eles são considerados criaturas de fogo sem fumaça. E quando eles entram em contato com outros seres humanos, você nunca sabe qual efeito ele vai provocar nas pessoas. E por descuido, o Ahmad vai deixar uma menina inocente doente. Ele se relaciona com a menina e, sem se preocupar com o que a sua natureza calorosa poderia causar na menina, deixou ela com uma febre altíssima. É um conceito muito parecido com o que se vê naquele filme Um Conto do Destino. A menina fica acamada com uma febre misteriosa que ninguém sabe o que causa, ninguém sabe a origem, e isso dura 2 semanas, 3 semanas? Não, dura anos. Enquanto isso, o Ahmad segue a vida dele sem mais nem menos. A verdade é que o Ahmad não é mal intencionado, só que a falta de empatia humana dele e como ele subestima as consequências das ações dele fazem parecer ele um cara imprudente e egoísta. Samurai é um romance histórico que se passa no Japão e na Europa do século 17, que acompanha a jornada de um samurai chamado Roku. Ele leva uma vida simples e humilde até que ele recebe uma missão a contragosto de atravessar o Pacífico do Japão até o México numa missão diplomática. A missão tem como objetivo estabelecer relações comerciais entre o Japão e o Ocidente, mas também tem um forte caráter religioso, já que o Japão na época vivia uma alta perseguição e repressão ao cristianismo. Aí nesse contexto todo nós temos o padre Velasco, que vê nisso uma oportunidade para converter os japoneses ao cristianismo e para ganhar mais influência no Vaticano. Só que essa ambição do Velasco vai fazer o Roku e os outros 3 samurais comerem o pão que o diabo amassou. O Velasco está muito mais preocupado com seu sucesso e reconhecimento no Vaticano do que com o bem-estar das pessoas que ele está tentando converter. Então ele vai manipular os samurais e todas as pessoas da comitiva o tempo todo em prol dos seus próprios interesses. É uma falta de sensibilidade com a cultura japonesa enorme e ele tem uma mente extremamente colonizadora. Eu preciso ser sincero, o Velasco ele não é totalmente mal intencionado. No coração dele, ele acredita que ele está cumprindo um grande propósito, mas são 2 anos que ele tira da vida de 4 pessoas que foram obrigadas a sair do país que elas amavam. Vou falar uma coisa para vocês, esse foi o último livro que eu li que me causou uma dor tremenda. Eu não me sentia tão triste, tão devastado quanto da vez que eu li 1984. E o pior de tudo é que não foi nem o Velasco que me causou todo esse desgosto, mas foram os próprios japoneses. Vai lá ler que, nossa, vale muito a pena. O Vermelho e o Negro conta a história do Julien Sorel, que é um garoto que tenta crescer socialmente usando o seu charme e a sua inteligência. Como que ele faz isso? Se envolvendo em intrigas amorosas com mulheres de classes altas da sociedade. Apesar do Julien ter má índole e manipular muitas pessoas para alcançar os objetivos dele, a gente se vê na obrigação de torcer pelo cara. Na época em que o livro se passa, a sociedade francesa estava profundamente dividida em classes. Com os aristocratas e a burguesia detendo maior parte do poder e da riqueza, a luta era bem equilibrada, né? Enquanto os ricos batiam, os pobres apanhavam. Nossa, que diferente dos dias de hoje, né, Bento? Então, essa situação de desigualdade e falta de oportunidades fez o Julien usar métodos desesperados para poder ascender socialmente. Vou falar para vocês, esse livro tem crítica social, mas é entretenimento puro. Outlander, Jesus, acabei de ler o primeiro livro, A Viajante
Viajante do Tempo e vamos lá. Em primeiro lugar, é maravilhoso, gente. Eu me sinto triste por não ter começado a ler essa série antes. A história acompanha a Claire, uma enfermeira britânica que durante uma viagem para a Escócia com seu marido em 1945, ela é misteriosamente transportada para 1743. Ao chegar nesse novo mundo, ela se vê presa num conflito entre clãs escoceses e ela precisa se adaptar rapidinho para conseguir sobreviver nesse novo mundo. Aí ela conhece um tal de Jamie Fraser, um jovem guerreiro escocês, e eles inevitavelmente formam uma forte conexão emocional. E sim, eu amo Jamie Fraser, mas ele é produto do seu tempo. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei muito surpreso que, num determinado momento do livro, por pressão social, o Jamie senta a mão na esposa dele. Em primeiro lugar, palmas para a autora que não endossou o passado violento e machista. Importante dizer que no contexto cultural e histórico da Escócia, era normal, mesmo em relações íntimas, ocorrer violência entre marido e mulher. Naquela sociedade, se a pessoa não fosse punida pelo marido por um erro grave que cometeu, as pessoas nunca mais respeitariam aquela família. E a verdade é que a autora correu o risco de destruir o protagonista ante os leitores e mesmo assim não endossou. A autora é ousada não só nesse momento, mas em diversos outros momentos da história. É muita controvérsia. Vamos lá e leiam Outlander, que eu me sinto envergonhado de um dia já ter tido preconceito dessa série. Seria eu um protagonista podre e controverso? E eu sempre deixo os mais polêmicos pro final, né, galera? Vocês sabem, quem assiste o vídeo até o final sempre é recompensado com a polêmica da vez, e agora vai ser O Processo de Franz Kafka. É um romance inacabado do Franz Kafka, foi publicado póstumamente em 1925 e conta a história do Joseph K., um homem comum que é preso numa manhã de seu aniversário, embora não faça ideia de qual crime cometeu. Ao longo do livro, o K tenta entender o que está acontecendo nesse sistema judiciário e obscuro, passa por diversos cenários estranhos com personagens bizarros, e à medida que o Joseph vai passando por essas burocracias e absurdos do tribunal, ele vai percebendo que ele está lutando contra um sistema que está decidido a destruí-lo. E eu vou ser bem sincero com vocês, o Joseph é a vítima do livro? É, mas de cara é difícil gostar do cara. O cara tem uma postura de superioridade só porque ele trabalha no banco e tem um cargo interessante por lá, faz ele agir como se ele fosse mais importante que outras pessoas que também estão passando por um processo. Ele tenta desafiar e confrontar as autoridades de uma forma que parece justa, mas também parece prepotente. Ele tem um comportamento muito estranho também com uma vizinha que ele está interessado. Tem um momento do livro em que ele tenta defender supostamente a honra dessa moça, mas de uma forma como se ele fosse dono da mulher, uma mulher que ele nem tem uma fire. E eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto de O Processo. Me desculpem. Eu não sei se é por causa da tradução que eu li, não sei se é porque é um livro muito sufocante, no bom sentido. Só sei que eu não larguei esse livro por causa do meu ego. Eu queria ser a pessoa que diz, O Processo de Kafka, eu já li. Eu tô lendo um livro que se chama O Poder da Espada, e um dos personagens principais é um filho de aristocrata metidinho que tem raiva de pobre. Meu, me dá um nojo desse personagem. Porém, apesar do protagonista ser controverso e podre, a história é boa, então me incentiva a continuar lendo. E não foi a experiência que eu tive com O Processo. Desculpem, eu sei que vai ter muita gente aqui que tá assistindo o vídeo e adorou O Processo. A questão é que a maioria dos personagens controversos são dessa forma, ou por causa de um presente difícil, ou por causa de um passado difícil. Eu adoro a construção opressiva desses ambientes que fornecem pra gente esse tipo de protagonista, de personagem mais complexo. É uma coisa que eu falo nesse vídeo aqui sobre pessoas tristes levando vidas tristes. Eu explico por que a gente adora esse tipo de história triste e ainda dou 6 excelentes sugestões de leitura. Lembrando que o seu gostei é muito importante pra gente que fala de livro. Se inscreve no canal porque eu tenho um monte de listas doidas na minha cabeça pra despejar em vocês. E sem falsidade, vocês são as pessoas preferidas da minha vida, leitores e leitoras. Tamo junto.